Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje falaremos a respeito do Codex Gigas, um livro que supostamente conteria todo o conhecimento do mundo e teria sido escrito pelo próprio diabo em pessoa durante uma única noite. Então a lenda mais popular sobre a origem do Codex Gigas remonta à Idade Média, não é uma lenda moderna, e conta que um monge em Podlazice, na Boêmia, havia sido condenado a ser cimentado vivo numa parede pelos seus pecados. Ele prometeu expiar sua culpa escrevendo o maior livro do mundo numa única noite. Ao perceber que isso seria impossível, ele pede ajuda do diabo, que o ajuda em troca de ter seu retrato pintado no livro e a alma do monge. Isso foi feito, mas o monge nunca mais teve paz. Ele rezou para a Virgem Maria em troca de salvação, que o ajudou, e ele morre no momento da expiação. A primeira coisa que a gente faz é bem parecida com o que a gente fez lá na lenda das crianças verdes de Woolpit. Checar se ela parece ter alguma inspiração em algum evento, em alguma lenda medieval. E de fato é o caso. Ela é, na verdade, uma variação da lenda de Teófilo o Penitente. O Teófilo o Penitente morreu em 538 e a história supostamente foi testemunhada em primeira mão. Envolve um pacto com o diabo em troca dele se tornar bispo na igreja. O Teófilo também jamais teve paz, rezou para a Virgem Maria. Após jejum, a Virgem aparece e o repreende, e ele pede perdão, e ela promete interceder. O Teófilo jejua por mais 30 dias, quando a Maria aparece novamente para ele e lhe dá absolvição. Só que o diabo se recusa. O Teófilo acorda com um papel, que é o contrato que ele fez com o diabo sobre o peito. Ele então contata o bispo legítimo, confessa, o bispo queima o documento e o Teófilo morre de alegria por estar livre do seu contrato. Então é uma versão bem parecida com a versão do Teófilo original, que é séculos mais antiga que a versão que nós conhecemos a respeito do Códex. Ou melhor, séculos mais antiga que o próprio Códex, porque a gente consegue datar o Códex conforme você vai ver mais adiante. Além disso, a história tem um clichê comum em lendas medievais, que é a salvação através da escrita. A gente tem uma lenda também séculos mais antiga, que conta a respeito de um monge pecador que era um escriba devoto, e após a morte, metaforicamente, tem uma balança. Nessa balança, cada letrinha que ele escreveu é colocada, e a última letra faz a balança pender para o céu, e assim ele vai para o céu e não para o inferno, e a alma dele é salva. Então, basicamente, é uma história que é reeditada, é uma história que pega uma lenda já medieval conhecida e simplesmente muda algumas coisinhas e transforma na lenda que a gente conhece hoje em dia. E também é uma versão em que um clichê conhecido de outras lendas aparece. E o conteúdo do Codex Gigas? O Codex Gigas pode ser lido nesse link aqui. Ele é público também, você pode lê-lo sem problema nenhum. Agora, a questão é que ele está em latim e não tem tradução disponível. Isso pode parecer um problema, nossa, não tenho a mínima ideia do que tem do Codex, mas não é problema nenhum. Por quê? Porque mais de 90% do conteúdo dele são livros de outros autores que nós conhecemos a tradução e que nós podemos ler sem problema nenhum. Um deles é a Bíblia, simplesmente a Bíblia. Você já ouviu falar da Bíblia, então boa parte disso aqui é uma Bíblia. A outra parte são livros que você vai saber daqui a pouquinho quais são e que você pode ler. Então nós tínhamos lá o Voynich, eu fiz o vídeo do Voynich, que é escrito num idioma totalmente desconhecido, ninguém sabe traduzir e tal. Não é o caso aqui. Aqui está em latim, está numa escrita carolíngia, você pode ler sem problema nenhum, e desde que você saiba tanto a escrita quanto o latim. Então, qualquer pessoa pode fazer. E na prática aqui, a maioria do texto não tem muita razão para você ler, porque são obras que vocês já conhecem de outros autores. E a parte do texto original do Codex Gigas, que seria mais interessante, são algumas confissões de pecados, que a gente vai falar mais adiante também. Então, a primeira página tem 2 alfabetos hebraicos, além do alfabeto cirílico e do alfabeto glagolítico, você os encontra na primeira página. Depois a gente tem várias cópias de textos da época, um deles é a Bíblia, o livro mais importante para o cristianismo. Segue uma ordem diferente, então é Gênesis, Ruth, Isaías, Jeremias, Baruque, Lamentações, Daniel, Oséias até Malaquias, Jó, Samuel, Reis, Salmos até Canção de Salomão, Livro da Sabedoria, Eclesiástico, Crônicas, Esdras, Tobias, Judite, Éster e Macabeus. A gente tem então 2 obras do Flávio Josefo, mais especificamente de Antiguidades Judaicas, que conta desde a criação do mundo, o Gênesis, até o ano 66, depois a Guerra dos Judeus, que traz a rebelião dos judeus contra os romanos de 66 até 70. Antiguidades Judaicas começa com uma releitura do Gênesis, como eu disse, e traz ilustrações do céu e da terra. Esses eram textos populares. O Josefo era considerado um grande historiador da antiguidade pela própria igreja. Depois a gente tem a obra Etimologia, que é do Isidoro de Sevilha, é uma enciclopédia escrita na cultura ocidental, que visava fornecer uma introdução à antiguidade, instruir os cristãos modernos, explicar como o mundo antigo levou ao advento da igreja de Roma. Na prática, essa era a enciclopédia mais popular da Idade Média. Tinha gramática, retórica, matemática, música, astronomia, medicina, lei, escatologia, geografia, história, biologia, física, mineralogia, agricultura, guerra, construção civil, moda e decoração. Então era um negócio bem completo para a época.
Depois a gente tem um compêndio padrão para o ensino de medicina na Europa, tem uma página branca, aí a gente tem o Novo Testamento, que também segue outra ordem, vai de Mateus até os Atos dos Apóstolos, Tiago até Apocalipse, e depois Romanos até Hebreus. Exceto pelo Ato dos Apóstolos e pelo Apocalipse, que estão numa tradução anterior, todos os demais livros seguem a Vulgata, uma versão elaborada nos séculos 4 e 5. A gente tem então uma lista de confissões de pecados com 5 páginas. Em seguida a gente tem as ilustrações mais famosas. Você conhece o capeta, com certeza, esse capeta que você está vendo aqui, mas do lado dele nós temos a cidade celestial. Do lado dele nós temos o céu, Nova Jerusalém. Então esse livro é tanto o livro do diabo quanto é o livro do céu. Porque no mesmo tamanho e lado a lado, até maior, nós temos aqui a cidade celestial de Nova Jerusalém. Então isso aqui é um paralelo indicando o céu e o inferno, ao lado de uma lista de confissões que basicamente serve como uma moral. Então, tem essas confissões, se você comete esses pecados aqui, não confessa, não se absolve deles, você vai para cá, para o capeta. Se não, você vai para o céu. Basicamente isso que essa parte quer dizer. A gente tem então uma crônica escrita por Cosmas de Praga, originalmente em meados de 1100, sendo o primeiro trabalho na história da Boêmia. Em seguida a gente tem uma lista de monges, um calendário de festivais, de santos e datas para lamentar a morte de pessoas da Boêmia, e essa lista tem 1.539 obituários, dos quais apenas 2,5% foram identificados. A gente tem então feitiços e fórmulas mágicas para curar febres e doenças e para capturar ladrões, e os procedimentos para banquetes e outros registros locais da Boêmia. Por fim, tem múltiplos rabiscos da galera que leu o livro em outros momentos. Então só escreveu, eu li esse livro em tal ano. É bem deselegante fazer isso, mas até 1800 a galera fazia e deixava o nome ali, a data, para dizer que esteve ali. Ferdinando I, por exemplo, fez isso em 1527. Onde e quando o Codex Gigas foi feito? Graças a uma nota no Codex Gigas, a gente sabe que um dos primeiros possuidores do material foi o monastério beneditino de Podlazice, que eu tenho dificuldade em falar, que em uma situação financeiramente complicada leiloou o livro para o monastério cisterciense em Sedlec, no século XIII. O livro foi recomprado para os beneditinos no final do século XIII, passou para outro monastério de Brevnov. Porém, a gente sabe apenas precisar que o Codex foi escrito no monastério da Boêmia, atual República Tcheca. Afinal, ele tem uma crônica sobre a Boêmia, calendários com santos boêmios e obituários com nomes de pessoas conhecidas e obscuras da Boêmia. A datação é mais complexa, mas envolve uma data posterior a 1204, porque o santo boêmio Procópio foi canonizado em 1204 e é citado no calendário como santo. E a necrologia, que é esse obituário, que não tem data, tem apenas nomes, deve ter sido escrita depois de 1223, porque o bispo de Praga, o Andreas, que faleceu em 1223, aparece nela, mas o nome do rei da Boêmia, o Ottokar I, que faleceu em 1230, não aparece, indicando que o Codex Gigas foi terminado entre 1224 e 1230 e escrito depois de 1204, porque o santo aparece, no calendário em questão. Em quanto tempo ele foi feito? Por quem e por quê? No mundo real, a gente sabe que fazer pacto com o capeta para escrever livro numa noite é uma lenda. Somente uma lenda medieval, baseada em outra, como eu expliquei. A gente sabe que o Codex tem uma caligrafia uniforme, indicando que ele de fato foi feito por uma única pessoa. Essa parte é verdade. O autor assinado do Codex é Hermann o Recluso, do latim Hermann Inclusus. Hermann corresponde ao nome do monge e, de acordo com algumas fontes, Incluso corresponde ao destino dele de ser cimentado vivo. Porém, incluso é um termo usado para designar uma pessoa que vive em isolamento numa cela por razões religiosas ou como um penitente. Então Hermann, o recluso, teria bastante tempo para terminar o que seria a obra da vida dele. O documentário analisou a composição da tinta, concluiu que ela é majoritariamente derivada de insetos e segue uma receita uniforme em todo o livro, indicando que foi feita mesmo por um único autor. O documentário tenta recriar as condições para produzir o Codex com materiais da época, conforme você pode ver, e conclui que você leva 20 segundos para escrever uma linha, 30 minutos para uma coluna, uma página, uma hora, um livro inteiro em 5 anos se você trabalha sem parar. Ninguém no mundo trabalha sem parar. O Hermann não trabalha sem parar. Considerando uma jornada de trabalho humanamente compatível com o que os monges faziam, mais tempo para a decoração das letras e das ilustrações, estima-se 25 a 30 anos para realizar o processo. Seria de fato a obra da vida dele. Os motivos são provavelmente a libertação de pecados, afinal a escrita era, na tradição medieval, uma forma de expiação. Ele deveria ter feito algo muito grave na visão dele, e para isso ele acreditava ser necessário expiar esses pecados, e para isso ele escreveu o Codex Gigas. O Codex Gigas é uma bíblia satânica. Por que tem a imagem do diabo? Devido ao conteúdo, não é uma bíblia satânica. Tem uma bíblia usual e tem outros textos comuns na época medieval e aprovados pela igreja. O Codex Gigas não é subversivo em aspecto nenhum. Por isso é seguro concluir que ele não foi escrito com nenhum propósito satânico em mente, tampouco é um grimório ou um livro de magia negra.
A imagem do diabo por si só aparece do lado de uma imagem do céu e faz, como eu disse, uma contraposição entre o destino daqueles que se arrependem e os que não se arrependem. Representar o diabo no manuscrito cristão não é tabu, nem incomum. Vários manuscritos fazem isso e desse mesmo jeito, com a cor verde e traços animalescos. Aí a página que tem a imagem do diabo é mais escura que o resto das páginas. Alguns dizem que isso é porque a página emite um fogo infernal. Não tem nada a ver, na verdade, isso acontece porque a página é feita de vellum, que é um material de origem bovina ou equina, que fica mais escuro conforme é exibido a luz ultravioleta. Essa página foi deixada aberta por muitos dos seus proprietários. Muitos deixavam na página onde a gente tinha ali o capeta e a imagem celestial, e justamente por isso essas duas páginas são mais escuras que as demais. Outra versão narra que o Codex Gigas tem todo o conhecimento do mundo. Isso é absurdo até para o mundo medieval, e não tem mistério nenhum no conteúdo do Codex Gigas, como eu disse. Isso aqui é latim, isso aqui são textos comuns, e 10% menos disso aqui é texto original, e o texto original não é interessante. O texto original são aquelas confissões, os feitiços para doenças e assim por diante. Então, não tem nada de misterioso no conteúdo. Mas por que ele é tão grande? O Codex Gigas é o maior manuscrito medieval conhecido, um título que matematicamente precisaria ser ocupado por algum manuscrito. Afinal, precisa existir um manuscrito que é maior que os demais. Bíblias e outros manuscritos grandes são uma tradição romanesca. Tem vários outros manuscritos de tamanho bem avantajado. É sem dúvida curioso que o maior deles tenha sido o trabalho de um único escriba, algo não observado nos demais, que parecem ser escritos por múltiplos escribas. Entretanto, isso tem que refletir uma mera curiosidade, não um fato inexplicável sobre o mundo. E aqui tem vários outros. Então a gente começa com 37 centímetros e vai até 52 centímetros, que é a Bíblia Barry. Você pode pesquisar mais sobre ela aqui. Eu imagino que em português você vai encontrar resultado também, tá aqui. É uma Bíblia bem grande que também foi produzida. Deixa eu ver se eu consigo ela com uma scale do lado para a gente ver o tamanho. Infelizmente eu não achei. Mas tem algumas imagens dessa Bíblia do lado de um livro visual, como essa aqui. Então dá para você ter uma ideia do tamanho do livro. Mas o Codex Gigas de fato se destaca. Ele tem 92 centímetros. Ele tem quase o dobro da Bíblia Barry. Então ele é bem grande mesmo. Isso também é bastante curioso, mas ok, ele é grande. Não tem muito mais o que a gente falar sobre isso, além do fato dele ser grande. Quais outras lendas são contadas sobre o Codex? É evidente que um livro tão grande produza tantas lendas assim. Ele foi emprestado, digamos assim, pelo Rodolfo II, que levou para o castelo de Praga. E na Guerra dos 30 Anos, o exército sueco capturou o castelo e levou o manuscrito como um prêmio de guerra, tendo seu lugar na coleção da Rainha Cristina. Em 1878, o manuscrito foi transferido para o local onde ele está até hoje, conforme você pode ver aqui na imagem, na própria página onde nós temos a ilustração do diabo. Nesse período surgem outras lendas sobre o livro. Não dá para checar porque são meras anedotas, mas dá para tentar explicar. Vale lembrar que desde que o livro foi mantido na biblioteca, nenhuma propriedade sobrenatural foi observada até hoje. Então, um livro chamado Anedotas Hilárias, o nome já diz muita coisa, conta que um cuidador da biblioteca ficou preso lá dentro depois de dormir, e quando acordou ele viu todos os livros descendo das estantes e dançando ao redor do Codex Gigas. Isso é provavelmente só uma história de ficção. Outra lenda diz que um bibliotecário estaria apresentando o acervo a um novo empregado quando ele abriu o Codex, folheou e perguntou: "Você consegue ouvir as vozes?" Isso talvez seja uma piada interna da biblioteca. Dificilmente acontece. Ninguém nunca documentou vozes vindo desse livro. O documentário conta a história da Rainha Cristina, que abdica ao trono, foge para Roma com várias bíblias e misteriosamente, entre aspas, deixa o Codex para trás. Isso talvez se deva ao quase 1 metro de altura e 75 quilogramas que ele tem, que não é muito adequado para você levar numa fuga. Outra lenda conta que um castelo estava pegando fogo, alguém rapidamente o embrulhou num pano e jogou pela janela, e o livro caiu e machucou um curioso que observava a situação. Isso também é normal e provavelmente se explica pelo seu imenso tamanho. Se a gente pode concluir que o Codex Gigas foi de fato produzido por uma única pessoa ao longo de 25 a 30 anos, provavelmente como obra da vida de um escriba que procurava a redenção pelos seus pecados. A lenda da sua concepção é somente uma lenda medieval e tem origem em outra, mais antiga, além de uma crença comum de que a escrita é capaz de purificar pecados. O livro não é uma bíblia satânica, não é um grimório de magia negra, mas é uma obra que contém a Bíblia cristã e textos aprovados pela igreja comuns em compêndios medievais. A fração do texto original no Codex Gigas é mínima e o seu conteúdo não é típico de mistério. Valeu para você que assistiu ao vídeo. Eu disse que esse vídeo ia ficar curtinho, porque realmente não tem muito o que falar. Ok, ele foi feito por um único escriba, mas foi feito ao longo de 30 anos, então sem grandes mistérios por aqui. E a gente sabe por que um escriba faria isso. E é isso aí. A gente se vê.